Galera, Caioba Cartola Show de volta, segunda rodada do Brasileirão, do ano difícil, né? Um ano diferente, um ano atípico, um ano em que a gente joga os estaduais de final de semana, em que a gente joga o Campeonato Brasileiro de meio de semana, isso até o finalzinho ali de fevereiro, depois a gente volta só com Brasileirão, com Libertadores, com Sul-Americana e com Copa do Mundo logo em julho. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui no programa um grande cara. Fazia tempo que ele não aparecia aqui, agora participando da Liga, que a agenda do cara é tão difícil, né? O cara é requisitado, é convidado para todas as ligas, a gente não conseguiu ano passado, mas este ano, Marcelo Carneiro está com a gente, meu amigo, tudo bom? Fala, Caioba, tudo certo? Prazer fazer parte dessa liga tão disputada aí, né? Tem que falar, né? Tem que dar a moral. Comecei enfrentando o homem, adivinha, perdi, mas... Temos um retorno ainda para se encontrar de novo e tem muito campeonato ainda. Prazer estar aqui com você, como você muito bem comentou. É um campeonato atípico, né? Tem várias coisas, ainda tem a Copa do Mundo ainda, né? No meio do ano, e é um Cartola aí pagando 500 mil para a galera, sensacional. Tá muito legal esse Cartola esse ano, ainda mais com essas adversidades aí, estaduais, Copa do Mundo, vai ser muito bacana. E uma primeira rodada difícil, né, Marcelão? Uma média mais baixa, ali em torno de 61 pontos. A gente está priorizando ainda aquela questão das cartoletas, de aumentar patrimônio, ou você está focando também em pontuação? É que não dá para ser diferente, né? Para valorizar tem que pontuar também, né? Tem que ser o bom e barato ali, como eu costumo dizer, mas ainda até, acho que a terceira, dependendo como for as três primeiras, até a quinta, ainda tem que pensar em valorizar para não sofrer lá na frente, né? Senão, e ainda não tem aqueles bônus, né? Não tem aquele botãozinho de 10 cartoletas a mais, então vai ter que caprichar na valorização, tem que pensar em jogadores que vai valorizar, então é uma temporada que temos que ter cuidado nessas primeiras, o foco tem que ser valorização ainda nessa segunda. É isso, vamos para cima então, pensando em pontuação porque é importante e pensando em valorização, em patrimônio, aumentar as cartoletas também. Vamos colocar primeiro, eu enfrentei aí uma explicação, enfrentei o Marcelo na primeira rodada, como a gente não sabia, né, porque é um sorteio, é o computador que faz os jogos, a gente abriu a temporada com o Veloso, eu e o Veloso. E aí, a gente fez a primeira rodada, descobrimos que o meu adversário era o Marcelo só depois. E qual é o meu adversário da segunda? O próprio Veloso. Então o que a gente fez? A gente inverteu. Como eu desafiei na primeira gravação o meu convidado da próxima rodada, então a gente trouxe o Marcelo para participar, como se ele fosse o Veloso. Na verdade, o adversário do Marcelo vai ser outro e o meu vai ser o Veloso. Então vamos colocar aí na tela. Olha aqui os resultados. Primeira classificação. Em primeiro empatados, Extrashow, Veloso, Nareco, Betim, Cartola Oficial, Caioba, Cami, Carol Scala, Cardozão, Veloso. Esses todos venceram na primeira rodada. E aí vem Paizão, Dandan, Caçocla, Genial, Quintal do Pagode, Marcelo Carneiro, o Rafael Máquina, Recorrência, o Ibis de Cavalcante e os Calandreques da Aline Calan, buscando a reabilitação nessa segunda rodada. Veloso, já que você não tá aqui, tomara que você tome outra pancada, tá? Tomara que eu faça 2 vitórias seguidas e arranque bem neste Brasileirão, porque este ano, diferentemente do ano passado, que eu me mantive entre os 3 primeiros e aí dei uma queda na terceira, faltando 3 rodadas para acabar, acho que acabei ali em quinto, sexto, alguma coisa assim. Este ano quero brigar pelo título. Dá uma olhada nos próximos jogos, ó. Cartola contra o Dicas Extras, o Isótopos, né, contra o Caioba, Dandan contra a Recorrência, Quintal contra o Marcelo Carneiro, o Nareco contra o Olé, que é o da Cami, o Cardozão contra o Extrashow, o Caçocla contra a Aline Calan, o Ibis de Cavalcante, que é o do Rafael Serafim contra o Rafael Máquina, que é do Rafael, o Valentes FC contra o Carol Scala, da Carol Bernardi, o Paizão contra o Genial, que é o time da Jéssica Salles. Esses são os confrontos dessa rodada. Vamos colocar os confrontos da rodada? Me ajuda para a gente passar a rodada? Porque eu acho que isso já ajuda muito quem está em casa a entender quais são os próximos jogos. Porque tem um jogo que não vale para essa rodada, mas ó, a rodada abre nessa quarta às 19 horas, fechamento do mercado 6h59 com Flamengo e Inter. Aí tem Bragantino e Galo. Você tem Santos e São Paulo, clássico.
tem Remo e Mirassol, Palmeiras e Vitória, é o jogo que eu faço na TV Globo, tem Grêmio e Botafogo, Bahia e Fluminense, Vasco e Chapecoense, Cruzeiro e Curitiba, e o único jogo que não vale para a rodada, até porque ele não vai acontecer, né? O Corinthians tem compromisso pelo Campeonato Paulista, então não joga, era Atlético Paranaense e Corinthians. Então você tem 9 opções para escalar teu time, campinho, esquema, e pode escolher seu primeiro escalado, Marcelão. Vamos lá, vamos começar. Como de cartoletas que nós estamos aí, vamos dar uma olhada? Tá bem, né? 109 cartoletas. Começou bem. Acho que começar pelo ataque ali, eu acho, para gastar, e aí depois dar uma economizada na defesa, com jogadores que têm potencial, né, tanto de pontuação com valorização, lembrando sempre, ainda é importante valorizar na segunda. O primeiro que eu acho que não pode ficar de fora aí, Caioba, é o Caio Jorge. Acho que o Caio Jorge tem um potencial enorme nesse confronto, precisa fazer gol para valorizar, né, 8 pontos, alguma coisinha ali, né, para começar a valorizar. Então, confiante nele, acho que jogando em casa, o Cruzeiro tomou uma lapada aí do Botafogo, né? Então precisa se reabilitar aí, o Tite já começa pressionado. Eu acredito que o Caio Jorge tem tudo para ir bem. Já que você foi de Caio Jorge, não tem como deixar o homem de fora, né? O Curitiba vem muito bem no Paranaense, mas começa perdendo em casa do Bragantino, e a gente ainda tem que conhecer um pouquinho mais desse Curitiba, mas o Cruzeiro, até pela necessidade, tomou 4, o Tite questionado. Questionado, acho que é muito, muito duro, né? É o início ainda do trabalho, mas um trabalho que ainda não respondeu. Então, eu também vou de Caio Jorge. Pode botar Caio Jorge no meu time. E já vou escolher o meu segundo atacante, que será Everton Cebolinha do Flamengo. Eu vou de Cebolinha e não está confirmado ainda entre os titulares, né? Ficou no banco no jogo contra o Corinthians na final da Supercopa. Mas eu vou de Cebolinha porque eu acho que o Flamengo sentiu falta de um cara de velocidade pelas beiradas do campo. Acho que o Felipe Luiz vai rodar o elenco ainda nesse início, e aí o Everton vinha muito bem, cara. Jogou bem contra o São Paulo, vinha bem no jogo contra o Fluminense, vinha fazendo gol, e eu acredito que ele volte para o time titular. O meu segundo, eu vou no André, do André do Vasco. Andrés, né? Andrés Gomes do Vasco, acho que é Andrés do Vasco, acho que é um potencial enorme, jogador de beirada, fumaça, né? Acho que tem tudo para ir bem. Pode pontuar também com média básica ali. E eu acho que um jogo contra a Chape, o Vasco também não começou tão bem, né? Teve até aquela confusão do Diniz ali com os jogadores, aquelas discussões calorosas de jogo, mas acredito que tem tudo para dar certo o Andrés aí na segunda rodada. Escolhe o terceiro também, aí depois eu completo. O terceiro é ele, é contra o meu São Paulo, mas jogando em casa, precisando da vitória, né? Eu acredito que o Gabigol tem tudo para estar nesse time, tem tudo para ir bem. O São Paulo jogando no Morumbi, diante da torcida, né? Até bem ali, mas jogando fora a gente sabe que não é o mesmo potencial. Então o Gabigol aí, eu acho que tem tudo para ir bem na rodada. Ele está em dúvida, né? Então ficar de olho aí, colocar o filtro, dúvida. Gabigol do Santos, vamos ver. Eu vou, meu terceiro atacante, eu tava entre Gabigol e Eric Pulga. Já que você foi de Gabigol, eu vou de Eric Pulga do Bahia. Bahia que começa com vitória dentro da Vila contra o Santos. O Pulga é o escape desse time, é o cara de velocidade, ele e o Ademir, uma fumaça pelos lados do campo. O jogo é contra o Fluminense, jogo duro, de um Fluminense que vem muito bem com o Zubeldia, impressionante o aproveitamento no Maracanã, mas fora dele eu tô curioso, quero ver o que vai acontecer nesse jogo. Eric Pulga no meu ataque, e aí eu vou pra minha meiuca. E a meiuca, você pensa, putz, Arrascaeta e Matheus Pereira não podem ficar fora do teu time nunca. Mas eles estão muito caros. Olha quanto que eles precisam para valorizar. Mais de 10 pontos. Como nesse momento eu quero encontrar o equilíbrio entre valorização e pontuação, desce aí que eu não vou chamar nenhum deles. Eu vou de Felipe Coutinho, mesmo ele precisando também de 8 pontos aí para valorizar, mas eu acho que é um bom nome. Eu vou de Carrascal, não sei se ele joga, então fiquem atentos aí até o fechamento do mercado. Mas ele tá mais barato, precisa mas precisa de 7 pontos ali para valorizar. E o meu terceiro nome, esse eu tô com muita dificuldade, desce um pouquinho para mim, por favor. Eu gosto do Nuno do Vasco, eu gosto do Maurício do Palmeiras, o Alan Patrick tá barato também, mas o jogo é contra o Flamengo no Maracanã, eu acho mais arriscado. Mas eu vou de Maurício do Palmeiras. Eu acho que é um cara que,
precisa só de 3 pontos para valorizar. É que eu não gosto de escalar cara quando eu tô trabalhando no jogo, Marcelão, porque eu começo a torcer na transmissão. Eu faço o Palmeiras e Vitória amanhã. Eu imagino o misto ali de sensações que deve dar, né? Porque tem que ser o profissional e aí tem o Cartola também na resenha do lado. Faz sua meiuca, amigo. Vamos lá. Maurício vai estar no meu também, acho que pelo custo-benefício, o que precisa para valorizar. E aí, podendo participar de gol, pode trazer umas cartoletas que é importante nesse início. Então, acho que o Maurício tem que estar no time, muito mais pelo custo-benefício, né? Os palmeirenses não gostam muito dele, mas é um cara muito participativo, acho que pode entregar, não tem a média básica, mas pode participar de gol e pontuar aí pra gente. O segundo, eu acho que o Carrascal também, vou manter no meu time, foi expulso, né? Foi muito juvenil ali no lance contra o Bidon na final, mas eu acho que tem moral, acho que pode entregar aí pontuações importantes, então eu vou com o Carrascal. E o terceiro, eu confesso que eu também fiquei numa dúvida enorme, né? Se deixaria o Coutinho de fora ou não nessa meiuca, é um jogador que pode ser importante, mas eu vou com o Jean Lucas do Bahia. Eu acho que é um cara também que tem potencial para entregar, é um jogo importante, precisa ali de 6 pontinhos para valorizar, então acho que o Jean Lucas pode ser um nome interessante aí. Bom meio. Bahia tem bons meias, né? Tem Jean Lucas, tem Everton Ribeiro, tem alguns caras ali que... E ele fez gol no primeiro jogo ainda. Quer ir pro gol, pras laterais ou pra zaga? Por onde você prefere começar? Vamos pelas laterais? Bora. Eu vou de... O outro do Bahia, eu acho que tem um potencial, a galera ajudou na votação, né? Então acho que ele tem tudo para ir bem, que é o Juba. É muito ofensivo, né? Podendo jogar. Eu sei que não é um jogo tão fácil, né? Quanto o Fluminense. O Fluminense do Beldia começou muito bem, assim como terminou o ano passado. Mas eu acho que o Juba tem tudo para ir bem nessa no Bahia, que é muito forte em casa. Ano passado perdeu apenas uma partida. Então acredito que tem tudo para ir bem aí. Tanto o Juba como o Gilberto são bons nomes. É que eu gosto mais do Juba pela ofensividade mesmo. Eu vou de Juba também. Do outro lado, putz, eu tenho uma dúvida. Eu olho sempre pro SG do Palmeiras, porque eu acho que ele é uma boa opção. E aí a gente não sabe se vai de Kelvin, se vai jogar o Diay, mas vamos de Kelvin. O Kelvin tá bem baratinho, não tem um custo-benefício bem tranquilo, ó. 5 cartoletas. Vamos de Kelvin, vai. Juba e Kelvin nas minhas laterais. Acompanho o relator, Juba e Kelvin também. Acho que não tem como fugir, não. E aí eu vou fechar minha zaga, vou abrir minha zaga e você fecha, tá? Show. Eu abro a minha zaga, eu sempre tô olhando essa questão do SG, essa questão de valorização. Desce um pouquinho para mim. Ó, aqui, ó, deixa eu ver. Peraí, volta um pouquinho, porque eu tô olhando o Cruzeiro aqui. Eles precisam de muitos. Então, tão caros, pode descer. Bruno Fux, vou dobrar o Palmeiras. Bruno Fux na minha zaga. Você, Marcelão? Eu vou de Cuesta e Fux também. Acho que o custo-benefício do Fux é muito importante. O Vilauba, né? Chegou até a cogitar, mas precisa muito, custando 10 ali, acaba gastando muito no defensor. Eu vou de Cuesta do Vasco, acho que tem um potencial também possível SG, quem sabe uma bola aérea. E aí, junto com o Fux, que muitas vezes é até volante, né? Então pode participar ali, acho que é uma zaga muito interessante aí para a rodada 2. Eu preciso fechar meu zagueiro, né? Eu vou de João Vitor do Mirassol. Eu acho o Mirassol, o jogo é fora de casa. Desce mais um pouquinho, mas é isso, vai. Vamos de João Vitor. Que o Mirassol tem um jogo chato fora de casa. David Duarte, Mingo também. Não, William Machado, troca pelo William Machado. William Machado fez um bom brasileiro com o Ceará. O jogo é contra o Remo lá em Belém, mas esse time do Mirassol é um time muito ajeitado, um time muito competitivo. Muito bem encaixado, né? Pode ser uma boa. E aí falta o nosso goleiro e a gente já vai pro banco de reservas, né? E treinador. Isso. A galera também que não tem cartoletas, Caio, um bom zagueiro, começou muito bem desarmando, do RB Bragantino, custa bem pouquinho, é o Gustavo Marques, 5,86, pode ajudar a galera também aí. Foi muito bem na primeira rodada. 5,86 foi muito bem. Então, pro meu gol, eu acho que os dois, você tem boas opções, tá? Mas eu acho que Palmeiras é uma boa opção. O Walter do Mirassol, né? Então eu tô falando do Carlos Miguel do Palmeiras, o Walter do Mirassol, são bons goleiros para essa rodada, pensando em SG. Desce um pouquinho mais, deixa eu ver o que a gente tem mais barato, ó. Começa ali com o Léo Vieira, então, da Chape, Marcelo Rangel. Eu vou de Walter. Eu vou de goleiro, eu vou do Rossi, do Flamengo.
apostar nessa reabilitação aí para ter um defensor do Flamengo, custando 7 cartoletas. Acho que tem um potencial aí interessante. Gosto do Carlos Miguel também, mas como já estou dobrando ali o Palmeiras, vou de Rossi do Flamengo. Rossi do Flamengo, então. Seu treinador? Treinador à vontade, sempre colocar os principais ali, né? Que é o Felipe, o Abel, o Tite, mas estão muito caros nesse princípio, né? O Tite precisando ali de 6, eu acho que pode ser uma boa, dos 3 aí, eu acho que é o que eu iria, mas ainda pensando em cartoletas, ainda pensando em valorização, eu vou de Fernando Diniz do Vasco. Diniz do Vasco, bom nome. É o meu também. Pensando até na Chape, que fez uma ótima estreia contra o Santos, mas pela necessidade, né? O Vasco empatou ontem com o Madureira em casa. A torcida tá meio cismada. Acho que é um bom jogo para você dar uma resposta, para garantir 3 pontos. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer meu banco, aí depois você fecha o seu, pode ser, Marcelão? Pode, claro, vai lá, manda, vai. Então, ó, pro gol, eu vou de Marcelo Rangel, do Remo. Para as laterais, eu vou de Hurtado, do Bragantino. Para a zaga, só tem o Chape e Remo no meu banco. Caramba, os caras do Bragantino estão desvalorizados, eu boto eles de titular, aí me complica. Então vamos de Vitor Caetano. Não, Kaique e Almeida, vamos de Remo, vai. Pra Meiuca, gosto do Cristaldo, gosto do Gustavinho. Acabou, pode subir que são as opções melhores estão ali pra cima. Você achou que tá nos ajudando aqui agora. Eu vou de Cristaldo. Vou acreditar na ofensividade do meia do Grêmio, jogo duro contra o Botafogo, Cristaldo. E aí lá na frente, que na frente eu não posso errar, que esse vai ser o meu reserva de luxo, tá? Ó, aqui tem um nome que eu gosto muito, que é o do Eduardo Sacha, do Bragantino. Vou de Eduardo Sacha, o jogo é duro, mas o Bragantino vem muito bem em casa. Pode ter lei do ex, o Sacha foi jogador do Galo. Pode botar reserva de luxo nele. Eduardo Sacha vai ser meu reserva de luxo. Você, Marcelão, seu banco. Eu começo no gol com o Brazão. Acho que o Brazão é um outro potencial aí na rodada. Pode trabalhar bastante, fazer defesas e quem sabe um SG. Na lateral, eu vou no Lira, do Santos também. Eu acho que é baratinho, custo-benefício ali, caso precise, pode ser uma boa. E na zaga eu vou no Gustavo Marques do Bragantino, que eu já até tinha falado dele, é ele mesmo. Aí na meiuca, temos bons nomes ali que dá para se apostar. Eu vou apostar no Gustavinho do Bragantino, começou muito bem, fez uma média básica interessante, vou apostar nele. E no ataque, eu vou no Cebolinha, tá em dúvida, né? Não sei mais como a gente vai ter a escalação. Acho que pode ser um nome interessante. Bom time, tá faltando nosso capitão, Marcelão. Quem é que leva a faixa do teu time? Não tem como, vamos investir tudo isso nele e não tem como tirar dele, né? Eu acho que é o Caio Jorge, é o KJ, é a faixa no homem, tem tudo para ir bem aí contra o Coritiba, torcer para ele fazer pelo menos uns 2, né? Que aí ele pontua e traz cartoletas também. Vai ser meu reserva, meu capitão também. Caio Jorge, o homem começa muito bem a temporada. Se o time produzir, ele guarda, cara. Impressionante como fisicamente ele tá sobrando, né, Marcelão? É isso, muito acima da média, né? Escalação oficial do Caioba Team, então, às vezes eu mudo, tá, gente? A gente faz no programa, mas aí vem uma informação que esse vai ser poupado, que o outro vai se jogar, então a gente acaba sempre dando uma mexida ali na quarta-feira, antes das 19 horas, 18h59, fechamento do mercado. Mas Caioba vem com Walter do Mirassol no gol, Kelvin do Palmeiras e Juba do Bahia nas laterais, Bruno Fux do Palmeiras e William Machado do Mirassol na zaga. Meiuca com Felipe Coutinho do Vasco, Carrascal do Flamengo e Maurício do Palmeiras. E na frente, Eric Puga do Bahia, Everton Cebolinha do Flamengo e Caio Jorge com a faixa de capitão do Cruzeiro. Banco de reservas. Aí eu tenho... abre um pouquinho só para mim, porque eu tô ficando mais velho e a vista já não funciona tanto o Extra Show. Eu tenho Rangel do Remo no gol, Hurtado do Bragantino para as laterais, mais um zagueiro do Remo para a minha defesa, Cristaldo do Grêmio para o meio de campo e Sacha do Bragantino para o ataque como meu reserva de luxo, meu centroavante, o meu capitão Caio Jorge, meu reserva de luxo, Eduardo Sacha. Esse é o meu time para enfrentar
Veloso, aquele bananão nessa segunda rodada? Teu time, Carneiro. Vamos lá então, o esquadrão está escalado, com o Fernando Diniz é o nosso técnico, o Rossi do Flamengo é o goleiro. Nas laterais, Juba e Kelvin do Palmeiras, Juba do Bahia, Bruno Fux do Palmeiras e Cuesta do Vasco. Na meiuca, Maurício do Palmeiras, Carrascal do Flamengo e Jean Lucas do Bahia. No ataque, é a faixa, né? Caio Jorge, o KJ, artilheiro aí, Andrés Gomes do Vasco e o Gabigol, que ainda está em dúvida, assim como Everton Cebolinha, mas vamos ficar de olho aí nas escalações, nas notícias. Gabigol deve para o jogo, Cebolinha também, né? Estava muito bem antes de sair do time, então vamos ficar de olho aí, tá? O nosso reserva de luxo. O goleiro reserva é o Brazão, o Vinícius Lira na lateral, Gustavo Marques do Bragantino na zaga também, ali no banco, né? E o Gustavinho também no banco. É o meiuca aí, caso precise, para entrar no nosso time. Time escalado para enfrentar aí na segunda rodada. Vamos ver como é que vai ser, hein, Caioba? Amigo, obrigado por ter participado. Conta um pouquinho onde a gente te encontra. Eu já te sigo faz tempo nas redes sociais, mas divulga um pouquinho mais aí do teu trabalho e das tuas redes. Vamos lá, para quem não me conhece, Marcelo Carneiro, é só colocar lá no Instagram, 0 Marcelo Carneiro, a gente passa dicas de cartola, time pronto, né, as melhores por posição, toda a rodada para vocês, para tentar ajudar, né, nesse game tão apaixonante aí que a gente gosta sempre, né, Caio, obrigado pelo convite, sempre um prazer, Extra Show também, obrigado aí pelo carinho, pela parceria, tamo junto sempre e vamos que vamos, uma boa rodada a todos, lembrando que o mercado fecha amanhã às 18h59, né, não é no final de semana, os estaduais estão no final de semana e até a quinta rodada teremos Brasileirão no meio de semana. Obrigado, Caioba. Imagina, sempre um prazer ter você aqui com a gente. Vamos se falar bastante nessa temporada. Brasileirão, segunda rodada. Uma delícia você já ter janeirão, início de fevereiro, já com brasileiro, já poder brincar de cartola, escalando os melhores jogadores. Mais um lembrete. Marcelão falou, 18h59 fecha o mercado. Corinthians e Atlético Paranaense. Furacão e Corinthians não contam para essa rodada. Então você tem 9 jogos à disposição para escolher teu time. Semana que vem a gente está de volta com mais um grande convidado. Bom jogo, boa rodada e que eu atropele o Veloso. Valeu, galera.